Pessoal, boa tarde, todo mundo me ouvindo? Sim, Ô, pessoal, vou estar liberando aí agora para vocês a atividade de hoje. Antes de eu liberar, eh, algumas pessoas não chegaram ainda, mas depois vão assistir o vídeo e ter que ver os comentários. Vocês informem os colegas aí. O que aconteceu, pessoal? Vou estar pegando hoje os trabalhos que vocês me entregaram, trabalho um, né, essa primeira parte do trabalho, para estar dando uma revisão na correção. Porém, principalmente em G1, uma grande parte dos alunos está fazendo a análise errada, tá, para o projeto controlador, porque as pessoas estão analisando ali a posição dos polos, né, usando o método lugar geométrico das raízes com a malha fechada, enquanto deveria estar usando o sistema em malha aberta. Você ainda não fechou, não projetou nada e está fechando a malha. Então, o procedimento correto é fazer essa análise com o sistema em malha aberta, tá? Eu vou tentar dar o retorno da disciplina, dessa correção amanhã ou depois. Eu devo conseguir fazer a devolução, talvez, do relatório e do trabalho juntos, para que vocês possam dar uma olhada aí e não repetir esse erro no trabalho final 2 e nem aqui nessa atividade avaliativa aqui do semestre. Bom, deixa eu só mudar aqui de página. Rapidinho. Na verdade, aqui. Deixa eu só mudar. Ah, trabalho. Se vocês olharem aí na atividades, eu já postei, já está liberado para vocês no geral, a avaliação semestral eu já criei. Aí esse arquivo está em anexo lá, ele e o código, os dados que vocês vão utilizar. O objetivo do exercício é avaliar aqui, né, a capacidade dos discentes de vocês em estar aplicando, relacionando os conhecimentos teóricos e técnicos apresentados na disciplina, né, de laboratório de teoria de controle. Basicamente, como está organizado o arquivo aqui da prova. Na seção 2 eu faço uma breve revisão aqui sobre o processo de revestimento e pintura industrial. É o processo que nós vamos estar controlando, está relacionado a isso. Então apresento aqui as principais características da pintura industrial e dois métodos importantes da pintura e revestimento industrial, que é a pintura eletrostática e o uso de pistola sem ar, também conhecida como método de pintura airless. Bom, a partir dessas informações, então, que eu apresento aqui algumas vantagens e desvantagens dos métodos, entramos na situação e posição de pessoal, de posição de mercado de trabalho. Então, assumam, por favor, e pensem, por favor, na seguinte situação. Vocês estão com uma oportunidade de prestação de serviço em mãos. Você, discente, que vai fazer a avaliação, encontra-se já na condição de formado, empregado, ocupando um cargo de gerente técnico em um escritório que presta serviços de automação e controle de processo. Ou seja, você é uma pessoa para tomar decisão dentro da empresa, tá? Decisão técnica. Bom, diante da sua posição e atribuições administrativas e técnicas dentro da empresa, você foi designado responsável técnico para estudar o processo de revestimento de comprimidos
da empresa Miguelin Fármacos, LTDA, e apresentar uma proposta de melhoria técnica que possibilite aumentar a qualidade do revestimento e redução do custo operacional. Então, o que vocês vão me entregar nessa atividade? Uma proposta técnica para melhoria de qualidade e redução do custo operacional desse processo de revestimentos de comprimido, tá? Esse é o objetivo do exercício que vocês vão fazer. Bom, o que mais que vocês têm? Bom, aqui eu entro logo na sequência, na seção 3.1, com a descrição do processo de revestimento de comprimidos. Além de descrever, eu consegui 2 links aí no YouTube, tá? De fornecedores de máquina de equipamento, de revestidores de comprimido, que são esses 2 vídeos que aparecem aqui nos itens 1 e 2. Então, com a descrição que eu coloquei aqui no texto, mais esses 2 vídeos que estão aqui, o primeiro vídeo, inclusive, é um vídeo ilustrativo que mostra etapa por etapa desse processo de revestimento, acho que vai ficar claro para vocês como é realizado esse processo de revestimento de comprimidos. Bom, no vídeo 2, a gente tem uma máquina real funcionando, fazendo esse revestimento de comprimido, também de fabricante, tá? Ambas aqui de fabricante. Bom, então eu termino de dar essa informação sobre o processo. Entramos então com informações do processo específico que vocês devem propor as melhorias, tá? Então, de acordo com o contratante, o processo possui as variáveis de entrada, que é a vazão de ar quente, vazão de ar frio, potência LED entregue ao conjunto de resistências presente na zona de aquecimento. Por quê? Você vai ter essa máquina aqui para você controlar. Ela tem uma zona de aquecimento de ar quente. Aqui o seu processo acontece, que é onde acontece o revestimento em si do comprimido. Entra ar quente, sai ar frio. Esse ar frio é filtrado e jogado no ambiente, tá? Aqui na zona de aquecimento também tem um processo de filtragem para o ar poder entrar limpo, né? Aqui na medicação, né? Onde está o medicamento em si, que é nessa parte aqui cinza. Então, essas são as suas 3 variáveis. Porém, são dados condições. Quais condições? Note que o processo de revestimento exige que a câmara onde os comprimidos são armazenados fique com pressão negativa, ou seja, é uma exigência do processo que a vazão de saída seja maior que a vazão de entrada. Ciente desse fato, está autorizado pelo contratante a alteração apenas da potência entregue às resistências elétricas, ou seja, para pensar em controle, a única variável que vocês têm de entrada no sistema é a potência que vocês vão entregar ao conjunto de resistência. Então vai passar a ser basicamente um controle de temperatura desse processo, tá? Para quem optar em melhorar aqui o controle do processo. Desse modo, o fluxo de ar dentro da máquina permanecerá contínuo e constante durante todo o processo de revestimento do processo de revestimento de comprimidos. Além disso, foi informado que a zona de aquecimento é composta por 12 resistências de 3 kW cada, alimentadas por tensão de 220 volts devidamente balanceada na rede trifásica. Essas resistências são acionadas por um PLC Micrologix 1400 da Rockwell, devidamente isolado do circuito de potência por meio do uso de relés de estado sólido, que converte o sinal gerado pelo PWM em corrente alternada. Então aqui você tem o isolamento e a alteração de corrente contínua, que é o que está vindo do PLC, no seu sinal de controle, para o conjunto de resistências. Nesse circuito, cada resistência possui um relé independente para acionamento, porém, o mesmo sinal de controle, U, é aplicado simultaneamente em todas as resistências elétricas, indiferente o valor da potência entregue. Então, se você, por algum motivo, acha que o sinal de controle em determinado instante vai ser lá 5 volts, ou 10 volts, ou 15 volts,
essa tensão que você está liberando em sinal de controle para as resistências vai ser aplicada ao conjunto, tá? Então, todas as resistências são acionadas simultaneamente. É isso que eu quis dizer aqui em cima. A máquina em questão possui uma única pistola de pintura do tipo airless, que também apresenta vazão de solução de revestimento contínua e constante durante todo o processo. Desse modo, para garantir a secagem adequada da solução de revestimento aplicada sobre os comprimidos, deve-se assegurar um rigoroso controle de temperatura do processo. Para tal, dentro do tambor, próximo à pistola de pintura, encontra-se um sensor infravermelho usado para ferir a temperatura da massa de comprimido durante o processo. Então você está medindo ali a temperatura com que o comprimido está, tá? Lembrando que entra ar quente que vai colocar toda essa massa de comprimido em equilíbrio térmico. O comprimido está fazendo essa troca de calor com o ar quente e está saindo ar frio, ok? Bom, é importante observar que duas situações ocorrem em função do controle inadequado da temperatura. No primeiro momento, quando a temperatura é muito superior ao set point do sistema, a solução de revestimento, que no caso aqui é a tinta, seca e torna-se pó antes de alcançar a superfície do comprimido. Então, se aquecer demais, antes da tinta atingir o comprimido que é para ela revestir, ela já vai virar pó. Então, não vai estar revestindo o comprimido como se deve. Por sua vez, quando a temperatura é muito inferior ao set point do sistema, a solução não seca e pode danificar o comprimido, dissolvendo ou fazendo a fusão de várias unidades de comprimido ali. Então vai virar aquela pasta, né, no final da história. Porque você está jogando o líquido em cima e não está secando ela. Então há uma chance grande de dissolver e fazer a fusão ali, né, dos comprimidos. A fim de exemplificar o revestimento de comprimidos, o contratante disponibilizou os dados da produção de uma batelada de comprimidos revestidos, a quais se encontram apresentados na figura 3. Então, foi nos dados, tá, um pacote de informações reais do processo que estão apresentados na figura 3. Aqui, eu vou chegar lá. Além disso, esses mesmos dados que gerou a figura 3 estão disponibilizados aí nesse arquivo, dados.csv. Então, vocês estão com acesso à planilha de dados aí desse processo térmico, ok? Que é essa resposta aqui. A gente tem a referência, que é os 41 graus Celsius, e aqui é o comportamento do sistema, em que o processo iniciou aqui em 0 e finalizou aqui próximo de 160. Quando eu caio aqui é porque o processo já foi finalizado. Temos interrupção temos perturbação em torno de 20, perturbação em torno de 50, perturbação em torno dos 100 minutos e perturbação em torno dos 130 minutos, tá? Essa perturbação ela faz parte do processo. O sujeito vai lá coletar uma amostra de comprimido, abre a porta daquele tambor, consequentemente entra ar frio dentro do tambor. Então, por isso que a temperatura aqui nesses pontos cai. Bom, além de disponibilizar os dados do processo, o contratante também informou sobre um problema recorrente da revestidora, o qual trata-se da elevada frequência de troca das resistências, devido ao rompimento das mesmas. Ou seja, há um problema com a máquina que constantemente tem queima, tem ruptura da resistência que faz o aquecimento do ar, ok? Esse é um outro problema que foi informado para você, gerente do escritório aí de automação. Pessoal, dadas essas características de processo, problemas, o que se pede? A partir dos dados e informações disponibilizados na seção 3, avalie tecnicamente o processo e escreva uma proposta técnica para a melhoria do sistema. Nesse sentido, pode-se propor desde alterações no hardware à inclusão de uma nova abordagem de controle. No documento, deve-se constar
a justificativa para cada alteração proposta, juntamente com o custo relacionado à implementação. Quando eu falo custo, se você propõe uma alteração de hardware, tá? Então, vamos falar lá que você quer colocar uma outra fonte para fazer alguma coisa. Não sei o que você está pensando. Você só tem que especificar a fonte. Você não precisa quantificar financeiramente quanto precisa ser investido na implementação. Basta listar os componentes, o material necessário, tá? Por quê? Porque não vai dar tempo de vocês pesquisar preço e talvez obter orçamento para falar assim, olha, o custo para fazer essa implementação é de R$10.000, o custo para fazer essa implementação é de R$1.500. Não precisa dar a resposta, justificar em termos de valores. Só a listagem das alterações de equipamento e material ali, no caso componente, para proporcionar a alteração que vocês estão propondo. Bom, além disso, lembre-se que vocês estão fazendo uma prestação de serviço, uma proposta, né, de prestação de serviço. Portanto, devem convencer a Miguelin Fármacos a contratá-los. Tá? Para tal, não se esqueçam de apresentar as vantagens e benefícios alcançados com a solução proposta. Portanto, inclua simulações que demonstrem quantitativamente as melhorias propostas, ok? Então é basicamente isso. Eu quero uma proposta comercial de prestação de serviço. Vocês têm que avaliar. Não quero custos de quanto que vocês vão cobrar, mas eu quero saber o que pode melhorar, o que você vai vender para a Miguelin Fármacos. Quais são as melhorias que vocês conseguem fazer em equipamento ou processo, ou equipamento e processo. Fica a critério aí de cada um, tá? Mas desde que você proponha algo, justifique e quantifique isso tecnicamente dentro do que foi apresentado nas disciplinas, tanto e também usando o que foi visto lá em teoria, porque nós somos, minha disciplina é laboratório, então como laboratório a gente aplica também o que foi visto em teoria. Então, vocês podem usar todos esses recursos aí, além de outras disciplinas do curso. Bom, entregas, tá? Ao final do trabalho deverá ser entregue um único arquivo PDF com a proposta comercial para prestação do serviço. Lembrando que nessa proposta deve constar simplesmente a proposta técnica, tá? Com no máximo 10 páginas. Não tem formatação, tá livre, cada um entrega do jeito que achar melhor, desde que o arquivo seja PDF para eu poder fazer a correção mais tranquilo. Atenção! A atividade pode ser realizada em dupla ou individualmente, fica a critério de cada um, tá? Então vocês podem escolher trabalhar em dupla ou pode escolher trabalhar sozinho. Vou fazer a minha prova e pronto. A entrega da prova será via plataforma Teams, por onde eu entreguei a prova para vocês, e vocês têm até às 18 horas de sexta-feira. Então estava previsto naquele cronogramazinho para a gente entregar isso até amanhã à tarde. Eu estendi o prazo até a sexta-feira. Então até sexta-feira para a conclusão da atividade. Só fica atento ao seguinte: às 18 horas, o sistema aqui do Teams encerra o recebimento. Se entregou até 18, às 17h59, até às 17h59 o sistema recebe. Às 18 horas e 1 minuto, o sistema não recebe mais a sua prova e, como se diz aí no ditado popular, perdeu o Playboy. Então, sejam pontuais na entrega da avaliação. Além disso, lembrando que essa atividade ela vale 15 pontos, tá? Nos 100 pontos aí do semestre para disciplinas, seguindo o que foi apresentado lá no início da primeira aula que a gente teve no primeiro encontro, onde eu passei essa distribuição de pontos. Ok? Pessoal, alguém já quer fazer alguma pergunta ou vocês querem ler com mais calma? Eu vou ficar aqui mais uns 10 minutos. Já vou disponibilizar esse vídeo para a turma do grupo G2. E tô agora por conta de dúvidas mesmo, esclarecimentos. Outra coisa, gente, que vocês podem ficar espertos aí é em relação aqui à questão de entrega, tá?
Vocês podem trabalhar com software. Como o prazo aqui é mais curto, vocês podem utilizar o que vocês desejarem de software. Então, como eu não estou pedindo entrega de nenhum código, é só da proposta técnica. Se vocês quiserem usar MATLAB, fique à vontade. Se quiser usar Simulink, fique à vontade. Se quiser continuar com Python Control, fique à vontade, tá? Por quê? Não me interessam como vocês vão chegar no resultado. Me interessa o que vocês estão propondo e como vocês estão justificando para alcançar o resultado proposto. Ok? Dúvidas, perguntas, algum esclarecimento sobre prova? Sobre essas simulações aí, que demonstra quantitativamente as melhorias propostas, você está esperando que a gente apresente o quê? Olha, você pode fazer essa quantitativamente, uma vez que você especifica. Você pode fazer isso a partir de um modelo que você conseguiu obter e comparar o desempenho com o que o sistema real tem agora. Você pode fazer uma avaliação energética disso daí e mostrar isso em benefício do seu sistema, o que você vai estar conseguindo economizar de energia elétrica. E por aí vai. Você tem uma série de fatores de quantificar aí essas melhorias. Se você for comparar o seu modelo com o processo atual que está lá, que se vocês reparar que lá hoje tem um controle on-off, liga e desliga, tá? Não existe um meio termo, ele é liga e desliga. Então, que benefício que isso traz? Como que você vai fazer? Se você está comparando o modelo com o processo, utiliza os índices que você já utilizou nos relatórios, IAE, ITAE, esse tipo de coisa. Ah, não, beleza, obrigado. Pessoal, então é isso, ok? Vou encerrar aqui. Qualquer coisa, mande dúvidas por e-mail ou via chat aqui mesmo, eu respondo. E o arquivo já está disponibilizado. Por favor, alguém pode só conferir se os arquivos aí estão abrindo, que é a primeira vez que eu envio o arquivo aqui pelo Teams. Já conseguiram fazer o download e abrir os dois arquivos? Já tá tranquilo? Beleza, gente. Então valeu, um abraço, bom trabalho a todos aí. Ô, Lucas, Oi. Oi. essas duplas aí são as mesmas do laboratório nossa, né? Tanto faz. Ah, tá. Pode escolher com quem você quer trabalhar se você for fazer em duplas aí. Então falou.